vejo que tem algumas interpretações equivocadas de alguns artigos da resolução. Por exemplo, o 250, né? Ele diz ali que o prazo para a distribuidora inspecionar o sistema de medição e adotar as providências do artigo 252 é de 30 dias, contados a partir da solicitação, e aí continua, né? O que diz lá no 252? Que a distribuidora deve adotar as seguintes providências quando realizar a inspeção: emitir o TOI, substituir os equipamentos, solicitar a substituição ou correção dos equipamentos do sistema de medição de responsabilidade do consumidor, etc, etc, né? Só que isso é quando o consumidor solicita. Concessionária, vem aqui que eu estou achando que o meu medidor não está legal, vem aqui inspecionar. E não quando a concessionária vai fazer uma inspeção de rotina, digamos, ou porque o consumo daquele cliente caiu muito ou zerou, né, e ela desconfia que ali possa ter uma irregularidade. Então, eu gostaria, Fábio, que tu dissertasse sobre esses artigos aí, porque quando alguns colegas que às vezes, ou algumas pessoas, enfim, que falam sobre esse assunto, eu dou a minha interpretação como engenheiro eletricista, como atuante como perito, né, na perícia judicial, o pessoal parece que às vezes não acredita muito. Então, tu aí como um jurista, se puder nos dar a tua interpretação. Eu acho que o ponto focal da interpretação equivocada e proposital, porque não é possível, eu não iria nem para o 250 e 252, ou 250 a 252, que diz respeito à questão da inspeção. Agora, olha o parágrafo único do artigo 236 da Resolução 1000. O consumidor e demais usuários devem assegurar livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados. Então, este livre acesso que deve, não é pode, deve ser assegurado ao inspetor credenciado, ao preposto da empresa, não pode ser entendido como uma solicitação do consumidor que mereça uma notificação prévia. Não, está dizendo que o consumidor deve assegurar livre acesso. Não diz que deve assegurar livre acesso depois de 30 dias notificado, de 5 dias notificado. Não, ele deve, ele não pode, não poderá, deverá. E é livre acesso a quem é credenciado. Então, é o preposto da companhia que vai lá. E uma outra coisa, eu li o 236, parágrafo único. O 239, da Resolução 1000. Consumidor e demais usuários devem permitir o livre acesso da distribuidora aos sistemas de medição e aos dados medidos. De novo, devem. E é aquilo que você falou. Às vezes há uma redução de consumo está zerado, dado medido. Se eu não tiver acesso, eu tenho a prerrogativa de ficar alguns meses registrando o mínimo ou cobrando o mínimo, para depois fazer mais. Não vou nem entrar nesse caso, porque isso não é em decorrência de perdas comerciais, vamos dizer assim. Mas eu quero focar no deve, não é pode, nem no 236, nem no 239 e nem no dever. Aí você vai lá para o anexo 1 do contrato de adesão, que é o contrato de adesão, anexo 1 da Resolução 1000. De novo, deveres do consumidor. Então, quando eu junto o 236, parágrafo único, deve. Quando eu junto o 239, deve. Quando eu vou no contrato de adesão, está dentro, obviamente, da Resolução 1000, como também no 414 também tinha, deve dar acesso aos equipamentos de medição. Por quê? Porque esse equipamento de medição ele é da concessionária, ele não é ativo. Ele é um bem da concessionária. Então, muito antes até da questão relacionada à inspeção que você mencionou, Jefferson, do 250 ao 252, eu iria mais do 228, 236, focando muito no 236, parágrafo único, e 239. Então, eu pegaria muito
o 236, com o 239, com o dever que está lá como aditivo ou contrato de adesão, o primeiro aditivo primeiro anexo da Resolução 1000. Eu só estou falando de dever, eu não estou dizendo não é poder, não é poderá, é deverá. Então, isso é uma prerrogativa da concessionária. Ele não pode negar acesso a algo que não lhe pertence. Pode estar dentro da unidade consumidora dele, mas o medidor é da concessionária. Se tiver que ser com a ajuda da polícia, da perícia criminal ou alguma coisa do gênero, que seja. Isso merece, em alguns lugares, existem inclusive ações judiciais. Tamanha negativa, tamanha a interpretação equivocada para essa questão de acesso, como se fosse para uma vistoria normal que eu tenho que avisar, a troca de um medidor que eu tenho que avisar, aí sim eu tenho que notificar. É totalmente diferente do acesso que eu vou ter esse medidor para tentar detectar uma irregularidade. São coisas completamente distintas, mas que na interpretação de quem quer dar para ingressar em juízo, para propor uma lei, para impedir o acesso, tudo isso no nosso meio, seja ele jurídico, seja ele técnico comercial, seja ele da polícia, isso a gente se depara toda hora. Eu dentro do escritório, vocês no campo, nas perícias, porque... E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações para os próximos vídeos. Curta, comente, compartilhe, nos siga nas redes sociais, @Laplace Consultoria.